Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor no dia de hoje. Deus tem uma palavra para o seu coração, por isso eu quero te encorajar, fique conectado comigo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho para receber uma notificação todas as vezes que entrar conteúdo novo aqui no canal. Sabe, existem momentos na vida que nós depositamos muitas fichas em algumas pessoas. A gente investe nessas pessoas, a gente acredita nelas, a gente faz o possível para que elas sejam bem-sucedidas. Isso acontece em relacionamentos de pai e filhos, acontece em relacionamentos empresariais, de superiores com subordinados, acontece no ministério de pastores e líderes, enfim, isso acontece na vida. Mas fato é que o fato de você investir nas pessoas não quer dizer que elas não vão te frustrar. E existem momentos em que as pessoas nos frustram. Existem momentos em que você acredita muito em alguém e essa pessoa chega um determinado momento que toma decisões que vão completamente contra aquilo que você esperava delas. E o problema de tudo isso é que normalmente a gente sofre muito pelas decisões que as pessoas tomam, gente que a gente investiu e que acabam nos frustrando. Mas a verdade é que por mais que você invista na vida de alguém, você não é dono da vida de ninguém. Você pode dizer um amém para isso? Você pode investir, você pode encorajar, você pode realmente dar o seu melhor para que alguém se torne alguém que você almeja ou alguém que você vê o potencial e pensa, nossa, eu investi na vida dessa pessoa porque o potencial dela é muito grande e ela vai alcançar voos muito grandes e isso é maravilhoso, faça isso, mas também guarde no seu coração que existirão momentos em que as decisões das pessoas vão trazer consequências para a vida delas e você não pode sofrer por causa das consequências da vida de outras pessoas, por causa das decisões que elas tomaram. E você pode dizer, mas pastor, como isso? Isso tem um fundamento bíblico? Tem. Olha só o que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o verso 1. Deus falando com Samuel, o grande profeta. Deus disse, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Deus faz uma pergunta confrontadora para Samuel. E talvez você não esteja familiarizado com a história, mas basicamente Saul foi o primeiro rei de Israel. Um rei visto pelo povo como a pessoa mais capacitada para essa função. Alguém que se destacava de verdade, mas alguém que foi infiel a Deus. Deus deu direções claras para Saul e Saul desobedeceu a Deus. E por essa razão, Deus rejeita Saul. E quando Deus rejeita Saul por causa das suas decisões, Samuel fica em crise, Samuel fica em pânico. E por que Samuel fica desse jeito? Porque Samuel acreditava em Saul. Samuel gostava de Saul. Samuel via em Saul alguém com um grande potencial. E quando Samuel viu que Saul tomou péssimas decisões, desobedeceu a Deus, fez o que não deveria fazer, ele começou a ficar assim em crise, ficou em pânico, da mesma forma como nós ficamos quando investimos muito em alguém e essa pessoa nos frustra com as suas decisões. A questão é, o que a gente faz diante disso? O que você faz diante de cenários que pessoas te frustraram? A primeira coisa que você tem que fazer é parar de se entristecer com isso. E você pode dizer, nossa pastor, mas que insensível. Por que eu tenho que parar de me entristecer? É algo que me machuca muito. É simples. Se nós estamos falando de pessoas adultas, precisamos ter clareza de que as pessoas são donas do próprio nariz e as decisões delas vão trazer consequências para a vida delas. Quer isso te alegre ou te entristeça, mas como disse no começo, você não é dono de ninguém. E o fato de você investir em uma pessoa não quer dizer que você será o dono das decisões dessa pessoa. Existem momentos em que você precisa realmente desapegar das pessoas, no sentido de, foram as decisões que ela tomou. Não é fácil,
mas é algo necessário para que você viva uma vida em dia com Deus. É necessário você entender que existem momentos em que você e eu precisamos apenas aprender a respeitar as decisões dos outros. Entendendo que, verdadeiramente, as decisões que as pessoas tomam são sementes que elas lançam. No tempo certo, a colheita dessas sementes vai vir como veio para Saul. Saul perdeu o seu reinado. Saul foi rejeitado por Deus, mas isso não foi culpa de Samuel. Isso foi apenas a colheita de decisões equivocadas feitas por Saul. E na nossa jornada existirão pessoas que vão tomar más decisões. E a gente fica decepcionado, mas vida que segue. Você pode se decepcionar por pessoas, mas pare de sofrer pelas decisões que outras pessoas tomaram. Se você fez aquilo que você poderia fazer, então, meu irmão, respira fundo e entende o que você poderia fazer, você fez. Mas chega um lugar onde você não pode fazer mais nada. É decisão da pessoa. E as decisões das pessoas trazem consequências para a vida delas. Esse vídeo, essa mensagem, é uma mensagem muito importante. Uma mensagem para transformar a sua vida. Uma mensagem para realmente fazer uma mudança de perspectiva na sua vida, no que diz respeito às pessoas que você ama, às pessoas que você investe, às pessoas que você acredita. Faça o seu melhor, da mesma forma que Samuel fez. Samuel investiu na vida de Saul. Samuel orou por Saul, Samuel estava presente lá e Samuel foi boca de Deus, voz de Deus para Saul, para realmente o auxiliar, para que ele tomasse boas decisões, mas Saul tomou as decisões dele, Saul fez as escolhas dele e as consequências vieram. Existem decepções que elas chegam na nossa vida, mas elas não devem ficar na nossa vida. Existem momentos em que pessoas te decepcionam e isso vai gerar uma dor no seu coração, mas essa dor não precisa permanecer. Você não deve ser alguém que abre um espaço no seu coração para as suas decepções com as outras pessoas serem seus hóspedes de honra. Não! Elas podem até chegar e ficar por um tempo, mas logo em seguida você precisa colocar essas decepções para fora da sua vida. É por isso que Deus é claro e diz: "Ô Samuel, é o seguinte, até quando você vai ficar se entristecendo por causa das decisões de Saul? Até quando você vai ficar sofrendo porque alguém que você investiu tanto te frustrou porque tomou decisões e fez escolhas que vão comprometer o propósito delas? Até quando você vai fazer isso?" Eu imagino que esse texto mostra um tom tão pessoal de Deus com Samuel, olhando para Samuel e falando: "Ei, tá na hora de você parar de ficar sofrendo com isso. Tá na hora de você seguir sua vida. Tá na hora de você entender que você investiu, a pessoa fez uma escolha equivocada e agora ela vai ter que arcar com as suas consequências." Eu tenho certeza que existem pessoas que estão conectadas comigo e talvez uma dessas pessoas seja você mesmo, que está sofrendo demais com as consequências, ou melhor, com as decisões de pessoas que você ama, decisões de pessoas que você investiu, decisões de pessoas que você acredita. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: até quando você vai sofrer com isso? A mesma pergunta que Deus fez para Samuel: até quando você vai ficar sofrendo com isso? Tá na hora de você colocar essa decepção para fora. Ok, já machucou, já doeu, mas se você está lidando com adultos, as pessoas são responsáveis pelas suas decisões. As pessoas colhem aquilo que elas plantam. E se você investiu em alguém, essa pessoa virou as costas para você e fez escolhas que não tem nada a ver com aquilo que você sabia que seria a melhor direção para a vida delas, agora é hora de você simplesmente seguir a sua vida. É hora de você entender que a pessoa vai viver a vida dela e você precisa viver a sua vida. Da mesma forma que Deus foi muito claro com Samuel e falou: "Samuel, uma vida em dia comigo não tem nada a ver com esse sofrimento que você está passando. Uma vida em dia comigo não tem nada a ver com essa decepção que você está aí cultivando, que você está ruminando, que você está, aí sofrendo. Não. É hora de você se libertar disso. Eu já tenho uma outra missão para você." E saiba, existem momentos em que você investe muito em alguém, essa pessoa toma péssimas escolhas, segue o seu caminho. Sabe o que você tem que fazer?
você tem que olhar para o que Deus está te direcionando e entender que outras pessoas também precisam do seu investimento. Porque tem gente que falha com você, tem gente que te frustra, mas tem gente que não te frustra. E tem gente que precisa que você acredite nelas. Tem gente que precisa que você invista nelas. Tem gente que Deus vai colocar no seu caminho para que você seja um instrumento nas mãos de Deus para ser uma grande bênção na vida dessas pessoas. Tem gente que está esperando só, está ali cumprindo, está ali vivendo a sua vida só esperando o grande momento que vai te conhecer. E como foi com Davi, no momento em que Davi tem uma experiência com Samuel, uma experiência marcante, porque tanto Samuel como Davi vivem um trabalhar de Deus sobrenatural, em que Samuel estava pensando que ia investir em algumas pessoas específicas e Deus fala, não, Samuel, não fica muito preocupado com aquilo que impressiona os seus olhos. Eu tenho uma direção para você específica de algo que está brilhando nos meus olhos. E o que estava brilhando nos olhos de Deus? A vida de Davi. Tem gente nos bastidores aí, tem gente que você ainda nem conhece, que está só esperando o momento em que Deus vai aproximar você deles ou delas, para que você seja uma grande bênção na vida dessas pessoas. Mas para que você se aproxime dessas pessoas, você precisa se desapegar. Precisa parar de ficar sofrendo por quem te frustrou, tem que parar de ficar sofrendo por quem te decepcionou, parar de sofrer com essas situações, porque se tem gente que te decepcionou, guarde isso no seu coração. Tem gente que precisa de você, porque você vai ser um grande instrumento nas mãos de Deus para abençoar essas pessoas. E essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Para você viver uma vida em dia com Deus, você precisa desapegar de algumas decepções. Tá na hora de você entender que ainda existem pessoas que precisam ouvir a sua voz, que precisam ter você na vida delas, porque você vai ser uma grande bênção na vida de muitas pessoas. Amém? Se você crê nisso, escreve aí no chat. Eu recebo. Amém. Vida que segue. As pessoas te decepcionaram? Ok. Tem gente que precisa de você. E eu quero orar por você nesse sentido. Porque eu sei que quando alguém nos frustra, a gente fica bem chateado. Mas volto a dizer, a chateação não é um lugar para você ficar atolado. Não, a chateação é só uma transição. É algo que você não gostaria de viver, mas ainda tem muitas coisas que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Vamos orar nesse sentido? Pai, eu te louvo e te agradeço porque a tua palavra é tão maravilhosa. A tua palavra nos direciona segundo a tua vontade. E Pai, de fato, existem momentos em que nós investimos muito em pessoas, investimos tempo, investimos recursos, investimos atenção. Realmente, Pai, damos o nosso melhor por elas, mas chega um momento em que elas tomam decisões equivocadas e decisões que comprometem o propósito delas, e isso gera tanta chateação e sofrimento para nós. Mas, Senhor, assim como o Senhor fez com Samuel, eu faço hoje com aqueles que me escutam. Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai ficar atolado nessa decepção com outras pessoas? Pai, o Senhor tinha planos para continuar realizando através da vida de Samuel. E eu tenho certeza que o Senhor tem planos para cada um que me ouve no dia de hoje. Cada pessoa que está passando ou que passou recentemente por um momento de grande decepção. Ainda existem pessoas que vão ser abençoadas pela vida desses meus irmãos. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, conduza eles segundo a tua vontade. Tirem eles dessa situação, dessa areia movediça da decepção com outras pessoas, e traga a memória deles que ainda existem pessoas que precisam deles, que vão ser abençoadas pelo Senhor através da vida deles. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Se apega nessa palavra. Para de ficar sofrendo com a decepção com as outras pessoas. Tem muita gente que precisa ainda da sua presença na vida delas. Precisa que aquilo que Deus derramou sobre a sua vida seja também, ou melhor, transborde na vida dessas outras pessoas. Deus continue te usando de uma maneira poderosa. Se você conhece alguém
que precisou ver essa mensagem, olha, agora é a hora de você compartilhar esse link com essas pessoas. Também, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que entrar conteúdo novo aqui no canal. E claro, se você tem sido abençoado por esse ministério, clica no link que está na descrição desse vídeo, esteja conectado com a gente, seja um apoiador do nosso ministério para que nós continuemos pregando a palavra de Deus, alcançando gente que está distante de Deus, trazendo elas para próxima de Deus, para elas viverem uma vida em dia com Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo episódio.